Oi, gente, tudo bem? E aí, vamos conversar, vamos continuar nossa conversa? Bom, a gente conversou no vídeo anterior, a gente conversou sobre como que é esse processo de aquisição de linguagem. A gente não falou sobre nenhum teórico da área, porque eu não quero fazer esse papo aqui uma coisa muito teórica. Eu quero fazer alguma coisa aplicada à nossa realidade e que seja compreensível por todos os públicos. Mas eu vou conversar e iniciar aqui falando sobre uma pessoa, um estudioso que é base para muitos dos estudos que a gente tem sobre educação bilíngue, sobre a aquisição de uma segunda língua, que é o Stephen Krashen. Tá? O Stephen Krashen, ele na década de 80, por 1980, 83, por aí, ele lançou uma publicação dele, uma pesquisa dele sobre a aquisição de línguas, e nessa pesquisa ele coloca alguns temas que são muito importantes e muito atuais até hoje. Tá? Alguns pesquisadores já falam que a pesquisa do Stephen Krashen já está desatualizada, que existem alguns fatores a serem revisitados e atualizados lá, mas o principal tema que a gente vai falar aqui ainda é muito atual e ainda é muito válido, que é a dicotomia entre aquisição de linguagem e aprendizado de linguagem, tá? Linguagem ou língua. Para ele, a aquisição é o processo que a gente faz, que é subconsciente. É aquele processo que a gente falou no último vídeo sobre o bebê, a criança que fica observando, as pessoas tomando água, e aí ele pede a água e recebe o copo d'água, né? E aí ele fica feliz porque ele fez uma tentativa, ele conseguiu se fazer comunicar, e ele vai continuar arriscando porque ele recebe estímulos positivos e recebe a recompensa também por ele conseguir falar. Que aí tem um pouquinho de Skinner também, de behaviorismo, mas é só tangenciando isso. Mas basicamente ele fala que a aquisição então é um processo subconsciente que acontece pela superexposição do aluno, do aprendiz à língua, e que faz com que ele faça relações de sentido e consiga entender de certa forma e criar um repertório mínimo de comunicação. Tá? Essa comunicação inicial ela vai ser ainda errática, ela vai ter problemas, ela ainda não vai estar polida, vamos dizer assim. Mas é através da aquisição que você consegue chegar no aprendizado da língua. O aprendizado da língua, aí sim, é uma sistematização um pouco maior. Os professores adoram essa palavra, né? A sistematização da língua, que em outras palavras é a estruturação em estruturas gramaticais, enfim. Isso não quer dizer que a gente precise estudar a gramática de forma explícita, da forma linguística que os linguistas estudarão num curso superior. Mas é necessário, sim, que o aluno comece a compreender os padrões das estruturas da língua para diferentes situações e para gerar diferentes sentidos. Tá? Só que o que acontece? Segundo Krashen, o aprendizado, que é essa parte mais organizada, digamos assim, das estruturas da língua, só vai acontecer se houver primeiro a aquisição. Então, acquisition precedes learning, é o que ele fala. Isso significa que se a gente inverter essa ordem e começar com estruturas, com um aprendizado estrutural, linguístico, e depois partir para uma superexposição do aluno, esse processo vai sair mais truncado, vai ter uma dificuldade maior de o aluno adquirir a fluência na língua, que é aquela fluidez, aquela fala autêntica e sem paradas, né? Bom, isso não significa que as pessoas não aprendam nos cursos de inglês, né, que nós temos hoje, que trabalham com essa metodologia mais de inglês como língua estrangeira e de um currículo baseado em gramática, né? Eu sou fruto desse aprendizado, a maioria dos professores é fruto desse aprendizado, até porque educação bilíngue num contexto mais abrangente aqui no Brasil e no conceito que a gente está usando hoje é algo recente, relativamente recente, né? Mas isso significa que a gente pode ser muito mais eficiente se nós usarmos um outro método, porque ele é mais inclusivo. Quem conseguiu
falar inglês aprendendo dessa forma que a gente aprendeu é alguém que tem uma determinada habilidade, uma determinada familiarização com esses processos mais lógicos, né, da língua, e por isso conseguiu ser bem sucedido. Mas nós temos todo um grande número de outros alunos com outras características que muito provavelmente não conseguem se encaixar nesse modelo mais lógico de aprendizagem da língua e que se beneficiariam de um processo mais natural. Por quê? Porque, afinal de contas, todos nós falamos uma primeira língua, né? E aprendemos de uma forma essa primeira língua. Então, se nós conseguirmos usar e aproximar o processo de aquisição de uma segunda, de uma terceira, de uma quarta língua para esse processo que foi bem sucedido para o aluno que está falando a primeira língua, a gente tem uma chance muito maior de conseguir que esse aluno seja bem sucedido. Então, educação bilíngue, para a gente fechar um pouquinho esse capítulo de aquisição e de como se aprende, educação bilíngue nada mais quer do que aproximar um processo de aquisição que aconteceu na primeira língua com o processo de aquisição da segunda língua. Se é um processo de aquisição de uma língua, de uma linguagem, é muito próximo, é muito parecido, se não igual, por que que eu vou mudar esse método, mudar essa forma quando eu for aprender uma segunda língua? Não, eu preciso usar a mesma lógica da aquisição da primeira língua para a segunda língua, tá? E isso é a fundação, os fundamentos, digamos assim, da educação bilíngue mais moderna, que aí vem com várias abordagens, várias tendências, várias facetas que a gente vai estar explorando aqui também. Mas basicamente isso, para a gente terminar hoje, é fechar esse parênteses, né, esse grande parênteses da aquisição, dizendo isso. A educação bilíngue se diferencia do ensino de inglês como língua estrangeira ou do ensino de uma língua estrangeira, à medida em que ele tenta aproximar a aquisição dessa língua ao processo que aconteceu na primeira língua. Ok? There will be more to come. A gente vai se falando, tá? Um abraço, tchau.